Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada de congruência de triângulos. Para isso, a gente tem que saber o que são dois triângulos congruentes. Olhem só para esses dois triângulos que eu vou desenhar agora. Esse primeiro aqui e esse segundo triângulo logo ao lado. Se a gente for ver, esses dois triângulos que eu desenhei, eles são iguaizinhos, ou seja, eles têm os mesmos lados e também têm os mesmos ângulos. O que acontece? Quando isso acontecer, a gente vai dizer que os dois triângulos eles são congruentes. Ou seja, dois triângulos congruentes são aqueles que têm os mesmos lados, marcando aqui, e os mesmos ângulos. Esse igual a esse aqui igual a esse aqui, e esse último aqui é igual ao terceiro que sobrou. Para dizer que dois triângulos são congruentes, a gente diz assim, ó, triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo A'B', C'. Esse símbolozinho aqui do meio, são três tracinhos, é o símbolo de congruência. Então, nunca se esqueçam disso. Dois triângulos congruentes são aqueles que possuem os mesmos lados e os mesmos ângulos. Tudo bem, agora a gente já sabe o que são triângulos congruentes. Mas o que é que isso vai ajudar a gente? Vai ajudar porque a gente vai ter os critérios de congruência. Basicamente, o que são esses critérios? Para a gente saber que dois triângulos são congruentes, a gente não precisa comparar todos os lados e todos os ângulos dele. A gente tem 5 casos que vão dizer para a gente quando os triângulos são congruentes. O primeiro deles é o que a gente chama de lado, ângulo, lado. Toda vez que eu botar um critério aqui, L vai significar lado e A vai significar ângulo. Dois triângulos que possuírem um lado, um ângulo e um lado iguais, eles vão ser congruentes. Agora vamos ver por que esses critérios aqui não certo. Por exemplo, vamos olhar para o primeiro aqui antes de passar para os outros. Suponha para você que eu dou um desafio. O desafio é o seguinte: montar triângulos que tenham um lado com 3 centímetros, outro lado com 4 centímetros e o ângulo entre esses dois lados de 30 graus. Quantos triângulos vocês vão formar? A gente só vai conseguir formar um triângulo, que é o seguinte: a gente vai pegar o lado 3, o lado 4, e como o ângulo tem que ser de 30 graus, esse carinha aqui, ele é 30 graus. Fechando aqui, esse é o único triângulo que você consegue formar. Por quê? Seguinte, suponha que você pense, não vou fazer assim. Vou pegar o lado de 4, vou colocar aqui, vou pegar o lado de 3, vou colocar aqui. Esse ângulo aqui a gente ajusta para 30 graus. 30 graus. Só o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: esse triângulo aqui de baixo é o mesmo aqui de cima, só que virado. Então, se eu der para você um lado, um ângulo e um lado, você só consegue formar um triângulo. Portanto, se dois triângulos têm essas coisas iguais, eles têm que ser congruentes. Os outros casos de congruência são o ângulo, lado e ângulo, lado, lado e lado, o lado, ângulo
e ângulo oposto a esse lado. Esse símbolo aqui significa oposto. E um caso especial, que eu vou explicar depois, que é o cateto hipotenusa. Então vamos fazer um exemplo para cada um desses casos, para a gente ficar com a ideia bem fixa na nossa cabeça. Então, com esses critérios, vamos agora para os nossos exemplos. Está aqui o nosso primeiro. Ele deu esses dois triângulos, o triângulo ABC e o DEF. Esses lados 3, 4, 7, 3, 4, interrogação, 40 graus e 40 graus. E ele quer saber quanto vale essa interrogação. Então, com essas informações que a gente tem aqui, a gente tem que mostrar que esse triângulo aqui é congruente a esse, para aí saber quanto vale essa interrogação aqui. Então vamos lá. Se a gente for olhar, esse primeiro triângulo ele tem um lado 3, esse triângulo também tem um lado 3. Esse triângulo tem um ângulo de 40 graus, esse triângulo também tem um ângulo de 40 graus. Esse aqui é 4, e esse lado aqui também é 4. Ou seja, se a gente for olhar, esse triângulo aqui, ele tem um lado, um ângulo e um lado iguais. Então, eles são congruentes. Para escrever isso, a gente faz assim. O triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. Por quê? Porque o AB é igual ao DE, né? Os dois medem 3. O ângulo ABC é igual ao ângulo DEF. E o lado BC é igual a 4, que é igual ao lado EF. Como eles têm um lado, um ângulo e um lado iguais, esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, eles têm os mesmos lados e os mesmos ângulos. Então, se esse lado aqui que sobrou é 7, a minha interrogação tem que ser o mesmo, ela também tem que valer 7. Então, notem que o nosso argumento matemático para dizer que esses dois triângulos são iguais foi o seguinte: foi o argumento do lado, ângulo, lado. Antes a gente olhava para eles, a gente desconfiou que eles eram iguais, e aí, aqui a gente provou matematicamente que eles são o mesmo triângulo. Então vamos agora para um exemplo um pouco mais complicado, que é o exemplo 2 aqui da gente. Agora, a gente tem dois triângulos. Estão representados aqui. Se a gente olhar para eles, ó, esse triângulo ele tem um ângulo de 30. Esse triângulo também tem um ângulo de 30. Esse triângulo tem o lado 5. Esse triângulo aqui também tem um lado 5. Esse triângulo aqui tem um ângulo de 60. E esse triângulo aqui também tem um ângulo de 60. Então, se a gente for ver, esses dois triângulos eles têm um ângulo, um lado e um ângulo iguais. Ou seja, eles são congruentes pelo segundo caso aqui, ó. E de novo, como é que a gente escreve isso? A gente diz que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DFE. Por quê? Porque o ângulo ABC é igual ao ângulo DFE o lado BC é igual ao lado FE. E, por último, o ângulo BCA é igual ao ângulo FED. Então, como esses triângulos têm um ângulo, um lado e um ângulo iguais, eles são congruentes. Portanto, eles têm os mesmos lados
e os mesmos ângulos. Certo? Se a gente for olhar, ó, a interrogação ela é o lado que está oposto a 60. E quem é o lado que está oposto ao 60 nesse triângulo? Nesse triângulo aqui, oposto ao 60, eu tenho o 4. Ou seja, a nossa interrogação ela tem que valer 4. Esse exemplo é um pouco mais difícil que o anterior, porque os dois triângulos eles não estão na mesma posição. Mas não tem problema, é só fazer isso que a gente fez. Analisa o oposto, o ângulo oposto a esse lado que a gente quer encontrar. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo, que é o que está sendo mostrado aqui. Olhando para o triângulo ABC e para o MNO, o que a gente pode tirar é o seguinte, ó. Ele está dizendo que esse lado é igual a esse aqui, tem uma marquinha, esse tem 2 marquinhas é igual a esse outro aqui, e esse que tem 3 marquinhas é igual a esse outro aqui. Esse é o caso mais tranquilo de semelhança, que é o caso que a gente tem os 3 lados iguais. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. O triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo ONM, porque eles têm os 3 lados iguais. No caso, o AB é igual ao NO, o AC é igual ao MO, e, por último, o BC ele é igual ao MN. Ou seja, eles têm os 3 lados iguais. Então, se esses triângulos são congruentes, a gente viu, né, que eles têm que ter os mesmos lados e os mesmos ângulos. E a gente está atrás desse ângulo interrogação aqui. Só que o que acontece? Um ângulo interrogação é o que está oposto a esse tracinho aqui. Então, quem está oposto a esse tracinho aqui é o ângulo de 30 graus. Então, a nossa interrogação ela vale 30 graus. De novo, aqui foi um pouco mais complicado, porque os triângulos eles não estão na mesma posição. Vamos agora para o próximo exemplo, que é o seguinte. A gente tem esses dois triângulos aqui e a gente quer saber quanto vale a interrogação. Certo. Então vamos analisar em que caso de congruência esses dois triângulos vão encaixar. Se a gente for ver, ó, esse triângulo aqui, ele tem um lado tracinho, esse aqui também tem o lado tracinho. Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo alfa, e esse triângulo aqui também tem um ângulo alfa. E se a gente for olhar, oposto ao lado tracinho, a gente tem 30, e aqui, oposto ao lado tracinho, a gente também tem 30. Ou seja, esse triângulo ele cai aqui no caso de lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Aí, a gente pode dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Por quê? Porque BC é igual ao B'C'. A gente viu que o BCA, que é esse ângulo aqui, vale alfa. E aqui o B'C', A' também mede a mesma coisa. B'C', A' também mede alfa. E, por último, o nosso ângulo BAC, ele é 30. BAC mede 30. E o ângulo B'A'C', ele também mede 30 graus. Ou seja, esses dois triângulos eles são congruentes, pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Se esses dois triângulos são congruentes, é porque eles têm que ter os mesmos lados e os mesmos ângulos. Ou seja, a interrogação aqui que está oposto a esse ângulo que eu vou marcar de azul, que é o ângulo que não estava marcado, tem que ser igual ao que está oposto ao ângulo azul, que também era o ângulo que não estava marcado. Oposto ao azul aqui, a gente tem o 5,
Então, a nossa interrogação, ela só pode ser o 5. E, de novo, a gente encontrou o valor que a gente queria. Esse caso 5 aqui vai estar no próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.